Shalom, paz aos irmãos de fé. Erev Tov, boa noite. Boker Tov, bom dia. Rahatz Ohai Tuvim, boa tarde. Irmãos, gosto de falar dessa forma para que todos e quaisquer, independentemente do horário, que for assistir o vídeo, recebam meus cumprimentos. Ok, irmãos? Muito bem. Eu venho fazer esse vídeo para, junto com os irmãos, examinarmos a Bíblia e ver a verdade como de fato ela é. Ok, irmãos? São simplesmente duas coisas, dois fatos, né, que eu quero esclarecer para os irmãos. Eu tenho certeza que principalmente você que é religioso, você mesmo, vocês estão cansados de ouvir tais palavras, vamos dizer assim, mas na verdade não sabem de fato se isso é isso mesmo, né? Porque é aquilo que eu digo, toda a verdade ela está na Bíblia, né? E o Pai Santíssimo, ele disse: examinai a Bíblia, porque nela está a verdade, para a sua salvação eterna, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok, irmão? Mas aqui é o seguinte, o que eu quero ver com os irmãos aqui é a questão do... quando a Bíblia fala da morte e ressurreição do Messias, né, que eu já tenho vídeo falando sobre isso, os irmãos já devem saber isso aí, né, que o Messias Salvador nosso, ele nada tem a ver com Jesus, né? Jesus é o inimigo que entrou na história do Messias, né, tentando se passar pelo Messias. Porém, o sinal de Jonas, né, que é a prova de ficar 3 noites e 3 dias no seio da terra para depois ressuscitar, isso derruba por terra a mentira do inimigo, né? Jesus, a história de Jesus, como já disse para os irmãos, ele morre na sexta e ressuscita no domingo, madrugada. Isso não cumpre o sinal de Jonas. E o Messias cumpre, porque ele morre na metade da semana, na quarta-feira, né? É colocado no sepulcro no início da quinta, que os dias bíblicos inicia com a noite, então ele fica noite, dia de quinta, noite, dia de sexta e noite, dia de sábado. Mateus 28, 1 a 6 diz que ele ressuscita no finzinho do sábado, ok? Então, aí, isso já é uma das coisas que nós temos que ver, confirmar na Bíblia, né? É lógico que aqui eu vou estar, eu lendo a Bíblia, os irmãos não vão ver, mas pelo menos eu cito os livros, depois os irmãos conferem na Bíblia se isso de fato é isso mesmo, ok, irmão? Então, o que está errado nessa passagem da ressurreição do Messias? Porque quando o irmão lê na Bíblia está errado porque ela foi colocada assim. É aquilo que eu digo, a Bíblia foi escrita para a doutrina religiosa, então o cabo que escreveu isso aí, além de não entender, mal entendia o hebraico, né, para tradução, e ainda, ao invés de entender, que logicamente que não ia entender, porque já estava fazendo o livro bíblico para a doutrina religiosa, né? Então tem muito achismo, ele achava que era aquilo e acrescentava aquilo na Bíblia, né? E como eu disse para os irmãos, as verdades para a nossa salvação também está no livro bíblico, porém nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade. E uma vez que a nós, de fé sincera, que eu me considero um desses, uma vez que o Espírito Santo nos revelou a verdade, nós sabemos onde que ela está na Bíblia. Então é isso que a gente... então o que eu quero ver com os irmãos é o seguinte. A Bíblia, então, ela fala desse período de tempo que o Messias verdadeiro ficaria, né, 3 noites e 3 dias no seio da terra para depois ressuscitar. Só que na Bíblia, irmãos, ela está a contagem ao contrário. Ela está 3 dias e 3 noites. Isso eu vou até ler para os irmãos agora aqui, já para os irmãos entenderem. É Mateus 12, 38 a 40, né? Como eu falo no outro vídeo, que o povo, por mais que o Messias já tinha feito muitos milagres no mundo, ninguém ainda cria que ele era o Salvador. E sempre o povo andava atrás dele pedindo um sinal. Então o que ele falava assim, ó?
Vou ler aqui, Mateus 12, 38 a 40. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede-me um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 noites e 3 dias no seio da terra. Né? Então, você veja bem que a contagem aqui, ela tá assim, 3 dias e 3 noites. E não é isso. Então, como é que a gente vai ter a certeza disso? Por isso que eu falei, são duas pequenas coisas que nós vamos aprender, mas para isso a gente tem que examinar a Bíblia. Então agora a gente vai ter que estar olhando lá em Marcos, que inclusive eu tenho um livro que fala da morte e ressurreição do verdadeiro Messias, né? Que eu citei livro, os 4 evangelhos. Acho que me parece que eu não citei o livro de Lucas naquele vídeo, mas agora eu vou ler no evangelho de Marcos, né? Que fala da crucificação e morte do Messias, só para os irmãos entender a hora que aconteceu da morte dele. Esse é o ponto importante, porque assim sendo, aí o irmão vai perceber que não tem como iniciar a contagem do dia, senão da noite, né? Porque ele morre na hora nona, às 3 horas da tarde. Então, aí o decorrer da história, eu vou ler o livro de Marcos, para o irmão entender. Marcos 15, vamos lá. Prestem atenção na história que já fica fácil para os irmãos entender, que às vezes eu paro a leitura para fazer comentário e acaba que ficando meio falho a leitura. Então deixa eu ver aqui e a gente vai ler o texto e depois fazer o comentário. Ok, meus irmãos? Marcos 15, sábado até mesmo, deixa eu ver. Vou começar no versículo 22, tá? Os irmãos prestem atenção. Falando do dia que prenderam ele e iam crucificar, tá bom? Então presta atenção que já fica fácil para o irmão entender. E levaram-no no lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sorte para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira. Olha, veja bem, é que eu já falei para os irmãos. A hora bíblica, você também precisa entender, né? A hora terceira é 9 horas da manhã, porque a hora começa a contagem às 7 horas da manhã. Então 7 é a primeira hora, 8 é a segunda e 9 é a terceira hora, ok? Então, voltando no texto. E era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Ok, eu vou adiantando um pouco, irmãos, para a gente pegar mais a parte que está falando da hora, ok, irmãos? E chegada a hora sexta, ó, Marcos 15, 23. Chegada a hora sexta, o que é a hora sexta então? Começa a contagem de 7, 8, 9, 10, 11, 12. A hora sexta é meio-dia, ok, meu irmão? Então, onde que estava aqui? E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, né? Até a hora nona. Veja bem, de meio-dia até a hora nona. A hora nona é o quê? Às 15 horas da tarde, 3 horas. E a hora nona, o Messias exclamou com grande voz, dizendo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é, Pai meu, por que me desamparaste? Muito bem. Esse é o ponto principal. Hora nona, então, ele morreu às 3 horas da tarde. Aí eu vou para frente um pouco, onde vai falar de José de Arimateia, né, que veio pedir o corpo para Pilatos para tirar da cruz. Tá. E chegada, Marcos 15, 42. Chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é a véspera do sábado. Isso aqui é que confunde o povo, que acha que ele morreu na sexta, mas essa véspera do sábado que está falando aqui, acontece que era dia da preparação, era feriado, era um dia santo. Né? Então, todos os dias feriado, ou dia santo, a ser santificado na Bíblia, era chamado de sábado. Entendeu? Então, esse aqui que faz ele achar que o Messias morre na sexta, mas nada a ver. Tá. Então chegou José de Arimateia, senador honrado,
que também esperava o reino eterno, né? E ousadamente foi pedir o corpo para Pilato, o corpo de Jesus. Ok, tá. Então os irmãos já viu que a morte dele foi na hora nona, né? Aí até que Pilato mandou averiguar se já fazia a hora que ele tinha morrido. Aí aqui diz que José de Arimateia então foi comprar um lençol, né? Para enrolar no corpo e aqui ó, Marcos 15, 46, o qual compraram um lençol fino e tirando-o da cruz envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro e ali, ok. Então isso foi no pôr do sol, à tardinha. No pôr do sol iniciava o primeiro dia da semana, iniciava a quinta-feira, o dia 12 no caso, que a gente fala que ele ressuscitou na Páscoa, no finalzinho do sábado, que era a Páscoa. Outra coisa que é muito importante os irmãos entenderem é o seguinte, que o sistema religioso eles não conseguem entender e não vão entender, porque lá não há verdade. O que eles fazem? Eles matam Jesus como o Cordeiro da Páscoa. E não é isso, gente. A degolagem do Cordeirinho da Páscoa no dia 14, no finzinho do sábado, representava, simbolizava a ressurreição do Messias. Porque o Messias mesmo fala lá em João 11:25 para Marta, irmã de Lázaro, fala, seu irmão vai ressuscitar. E aí ela fala, eu sei que naquele dia ele vai ressuscitar. Ele fala, não, ele vai ressuscitar agora, porque eu sou a ressurreição. Então o Messias é a ressurreição, não é a morte. Né? Então esse também é um lado que o sistema religioso faz a confusão de matar ele na sexta e ressuscitar no domingo. Na verdade, esse Jesus deles não participa da Páscoa de lado nenhum, porque a Páscoa é no sábado. Né? E o Messias verdadeiro, então ele morre na quarta, é colocado no sepulcro no pôr do sol, quinta-feira. Como já disse, fica quinta. A noite e o dia de quinta, a noite e o dia de sexta e a noite e o dia de sábado. No finzinho do sábado ele ressuscita. Quando era a hora da degolagem do Cordeirinho da Páscoa, o Messias estava ressuscitando. Ele é a vida eterna. Ok, irmão? Muito bem. Então agora, esse é o ponto. Então a contagem do tempo da ressurreição do Messias são 3 noites e 3 dias. Não vai porque está na Bíblia dizendo 3 dias e 3 noites, porque está errado. Não tem como. Se ele foi colocado no pôr do sol, os dias bíblicos inicia com o pôr do sol. Então a contagem correta é 3 noites e 3 dias. Ok, irmão? Outro ponto. A Bíblia fala que o Messias, que foi o próprio Pai Eterno que veio cá na Terra como homem, né? Como Pai ele é o Espírito chamado Santo, e cá na Terra como Messias ele se chamou Santo. Isso sempre estou dizendo para os irmãos. Isso está escrito aí, Atos 3,14, Apocalipse 3,7, 4,8, 6,10, né? Salmos 111, 9, Salmos 99, 3 e 9, Lucas 1,49, 1 Pedro 1,16, né? E a confirmação para esses textos que eu apresentei está em Atos 4,12, onde é dito que nenhum outro nome foi dado a ele, né, aqui na terra, debaixo do céu, entre os homens. E quem que veio aqui como o Salvador? O próprio Pai Eterno. O Espírito se fez carne e veio cá entre nós. Então, seu nome como Pai Espírito é chamado Santo, cá na terra como Messias Salvador se chamou Santo. Isso o irmão tem que saber pelo seguinte. Só que aí a Bíblia diz que após ele cumprir o seu ministério, ele herdou um nome que é acima de todos os nomes. Filipenses 2,9. Vamos estar vendo aqui. Filipenses. Eu vou ler só os versículos que está citando isso aí, para o vídeo não ficar muito longo, irmão, porque o irmão já sabe que o meu celular é fraco, não grava muito tempo, né? Então veja bem. Filipenses capítulo 2, versículo 9, aqui diz o seguinte. Vou ler do 7 em diante, que aqui está falando, mesmo ele sendo o próprio Pai Eterno, né, o próprio Espírito Santo que estava aqui na terra em forma de homem, ele nunca usurpou ser o próprio Pai. Né? Então aqui, no versículo 7 em diante, fala assim, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, fazendo-se semelhante ao homem, né? Essa inclusive é a parte que faz com que ele também clamava ao Pai, sendo ele próprio Pai lá no céu, né? Mas para nos ensinar que nós devíamos orar para um Pai eterno, olhando lá para o céu, que é o trono dele é lá, né? Então essa é a confusão que o sistema religioso não entende. Então, tá. Por isso também, versículo 9, o Espírito Santo, né, aqui está Deus, o próprio Espírito Santo o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Sobre, irmão, significa acima de todos os nomes. E qual é esse nome? E aonde que aconteceu isso?
Para isso nós precisamos olhar lá em Êxodo, irmãos. Êxodo 26, 33, que fala da época do santuário. E o santuário onde era para ser feito o sacrifício pelo pecado do povo, o santuário tinha 2 compartimentos. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem disso. Ok, meus irmãos? Então o que acontece? O primeiro compartimento chamava santo. Aqui, ó, Êxodo 26, 32, 33. Pendurará o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santo e o santíssimo. Ok? Então, o primeiro compartimento do santuário era o lugar santo. E após essa cortina era o lugar chamado Santíssimo. Nesse lugar só entrava o sacerdote uma vez por ano. Essas histórias, para o irmão conhecer, tem que ler o Velho Testamento. Desde a história de Números, Levítico, Êxodo mesmo, Deuteronômio. Ok, meus irmãos? Mas eu vim aqui por quê? Para os irmãos entenderem então dessa repartição que tinha no santuário, no templo sagrado, o templo do sacrifício, aqui na terra, onde era feito o sacrifício pelo pecado do povo judeu. Ok? Então, primeiro compartimento santo, após o véu, o santíssimo. Ok? E isso, meus irmãos, por isso que eu digo para os irmãos, a verdade quando nos é revelada, ela fica tão fácil de entender na Bíblia, né? Porque aí você consegue ler palavras onde não tem palavras escritas. Mas o fato em si está falando a verdade. E é o que diz, se não me falha a memória, Salmos 19 fala isso. A verdade, ela fala sem voz e sem fala. Mas por todo lugar do mundo ouve-se a sua voz e a sua fala. Entende isso? Por quê? Porque a Bíblia fala lá em Romanos 1, 19 a 22, que a prova de que existe um todo-poderoso Pai Criador está no mundo onde você olhar pela própria criação dele. A natureza, a água, a pedra, tudo, tudo, tudo. A criação, né? Então, é esse o significado de Salmo 19, que fala que a verdade fala sem voz e sem fala, mas por toda parte do mundo se ouve a sua voz e a sua fala. Ok? Então agora vamos estar olhando Mateus 27, que é onde quando o Messias dá o último brado, né, que ele morre na cruz, vamos dizer assim, que é outra parte que eu já falei para o irmão, que na verdade ele não morre, mas isso o irmão só vai entender quando tiver um profundo conhecimento da verdade, porque senão faz confusão na mente do irmão, tá? Ele veio cá na terra para morrer, né, ressuscitar o terceiro dia para nos dar a chance da salvação. Então, só que esse fato de que ele não morre é outra coisa, irmão. Não fica com isso na mente ainda, porque vai confundir a sua mente, ok? Então vamos ver aqui, Mateus 27, versículo 50. E Jesus, que eu já disse é o Messias, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Olha aqui para você ver, a Bíblia mesmo não fala que ele morreu. Aqui apenas diz rendeu o Espírito. E quando o irmão ler Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, lá ele fala: eu sou dono da minha vida, ninguém tira a minha vida. Eu dou e recupero ela quando eu quiser. Então isso prova para os irmãos que ele não morreu. Só que, como eu digo, irmão, não põe isso na mente. Fica sempre entendendo que ele morreu, foi sepultado e passou 3 noites, 3 dias no sepulcro para depois ressuscitar. Ok, meus irmãos? Mas eu digo, quando os irmãos tiverem um profundo conhecimento, ele vai entender isso. Tá. Então vamos na parte que nos importa aqui, ó. Vamos passar para o versículo... Onde que eu estava? 50 e... Vamos ver. 53. É, 50 eu estava, né? Então, clamando em alta voz, rendeu o Espírito. E eis que, presta atenção, meu irmão, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Preste atenção, aqui está a revelação do nome que ele herdou acima de todos os nomes, irmão. Vejam só como é aquilo que eu digo. Depois que a verdade nos é revelada, a gente vê que é isso que está dizendo aqui. Porque a gente não olhou, não viu lá agora em Êxodo 26, 33,
que o santuário tinha dois compartimentos. O primeiro chamava Santo, que era o Messias aqui na terra, como santo, né? Como Pai Santo, e aqui na terra como Messias se chamou Santo. Mas Filipenses 2,9 diz que após o cumprimento do seu ministério, ele herdou um nome que é acima de todos os nomes. Ok? E aqui está a prova disso. Então, quando ele bradou com grande voz e rendeu o Espírito, já morreu na cruz, o véu do templo, que véu do templo? O que separava o santo do santíssimo, se rasgou de alto a baixo. Isso está dizendo que aí ele passou do santo para o santíssimo. Então, esse é o nome, irmãos, que ele herdou acima de todos os nomes. Ok? E aí, o que é o mais importante agora? O mais interessante. Eu peguei a palavra santíssimo, irmãos, e levei no tradutor de sinônimos, para os irmãos ver qual que é o significado dele ter herdado o nome acima de todos os nomes. Passou de santo para santíssimo, após, né, cumprir o seu ministério aqui na terra, que foi morrer crucificado, ressuscitar após 3 noites e 3 dias, tá? Mas a partir de que ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, então ele já passou de santo para santíssimo, ok? Então esse é o nome que ele herdou acima de todos os nomes, que está dizendo lá em Filipenses 2,9, Hebreus 1, não me lembro o versículo, se é do 5 ou 7, pode ler que o irmão vai ver. Também em Apocalipse 2,17, Apocalipse 19,10, parece que fala, que ele herdou um nome, né? Que só ninguém sabe, só ele sabe, mas a gente, que quando a verdade é revelada, a gente sabe também. A Bíblia revela isso. Ok, irmão? Então veja bem o que a palavra Santíssimo nos dá. Aqui já diz que ela dá 43 significados. Então ele passou de santo para santíssimo, ele é o cara, ele é tudo, ele é o nosso tudo. Ele é nosso princípio, meio e fim. Ele é nossa rocha, ele é nossa vida, ele é o pão e a água da vida, irmãos. Então vamos ver o que significa santíssimo. A primeira palavra de santíssimo, ela me deu antiquíssimo. Antiquíssimo, que depois me deu a palavra infinito. E essa palavra que eu peguei o significado dela. Então eu vou ler para os irmãos. Eu peguei alguns dos significados aqui, o irmão vai ver quantos são. Então infinito significa desmensurável, ilimitado, imenso, imensurável, incalculável, imensurável, incontável, indeterminado, inumerável, contínuo, duradouro, eterno, ilimitado, imortal, inacabável, incessante, infindável, infindo, interminável, intérmino, perdurável, perenal, perene, permanente, perpétuo, sempiterno, imensidão, amplidão, atmosfera, céu, cosmo, espaço, firmamento, imensidade, sem fim, universo, vasteza, vastidão. Estão vendo, irmão? Tudo isso é resultado da palavra santíssimo, o qual ele herdou após cumprir o seu ministério, herdou o nome acima de todos os nomes. Passou de santo para santíssimo. E aí no final ainda ele me deu a palavra cúpula do horizonte do infinito. E aí eu tive curiosidade sobre a palavra cúpula. Aí peguei novamente essa palavra e levei no tradutor de sinônimo, ele me deu mais, veja bem a outra 3 respostas que significa a palavra cúpula. Significa direção, chefia e diretoria. Amados irmãos de fé, agora eu espero que vocês tenham entendido o significado, ou seja, o nome que ele herdou acima de todos os nomes que a Bíblia diz. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes isso na sua igreja, né? Eu tenho certeza que também você já ouviu a contagem do tempo para a sua ressurreição. A Bíblia mesmo mostra isso, mas está errado. 3 dias e 3 noites não existe. Conforme você lê o horário da morte dele, né? Então ele foi enfiado no sepulcro ao pôr do sol. Então a contagem é 3 noites e 3 dias, tá? Pelo horário da ressurreição também, que é o de Mateus 28, 1 a 6, ele ressuscita no finzinho do sábado. É o que completa os 3 dias inteiros. Então 3 noites inteirinhas e 3 dias inteirinhos. 72 horas foi o que ele ficou. O Messias verdadeiro, não o Jesus. O inimigo tentando se passar pelo Messias. Ok, irmãos?
Então os irmãos viram a prova, né? O nome que ele herdou acima de todos os nomes passou de santo a santíssimo. Né? Para isso os irmãos têm que entender também que ele, como pai, se chama santo. Cá na terra como Messias, o filho da Virgem, o Messias hebreu, nosso Salvador, continuou se chamando santo. Eu citei os livros, todos os textos, os livros que a gente olhou na Bíblia, eu cito o nome. Então, é aquilo que eu digo, irmãos. Não acreditem em nada que eu falei, sem antes conferir na Bíblia. Ok, amados irmãos? Então era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje. Espero que isso tenha valia na vida do irmão. Né? Aquele que quer conhecer a verdade, ele vai com certeza usar dessa prosa nossa aqui, né, que é sempre examinando a Bíblia, e vai conferir na Bíblia. E vai chegar ao conhecimento da verdade como de fato ela é. Ok, meus irmãos? Eu sempre repito, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Examine a Escritura, porque nela está a verdade para a sua e minha salvação eterna. João 5,39. João 8,32. Examinai as Escrituras, ou melhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E 2 Coríntios 4, 3 a 4, diz ainda um troço muito importante. A palavra que diz lá é o seguinte: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem está encoberto. Então eu tenho certeza, meu irmão, que você, de fé sincera, você vai encontrar essas verdades. Ok? Basta fazer o que o Pai manda, examinar as Escrituras. Ok, meus irmãos? Então fiquem na paz do Santíssimo Pai Eterno e até o próximo vídeo. Tchau!